Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre vegetarianismo. Um dos vídeos mais assistidos do meu canal é o 10 motivos para ser vegetariano. Se você nunca assistiu, eu recomendo. Ele ainda é bem atual, apesar de ser antigo, as informações ainda são atuais. E um tema que eu sempre escuto, eu sou vegetariana há quase 6 anos, e um tema que eu sempre escuto muito é sobre a questão da saúde no vegetarianismo, no veganismo, enfim. Eu sou ovo-lacto-vegetariana, ou seja, eu consumo ovos, consumo leite e não consumo nenhum tipo de carne, nem peixe, enfim, nada. E lá atrás, há 6 anos atrás, há 5 anos atrás, quando eu comentava com, enfim, o médico que eu ia para fazer as minhas consultas, né, de rotina, para fazer exame, e eu comentava do fato de eu ser vegetariana, a maioria se mostrava contra. A gente sabe que hoje, graças a Deus, existem várias linhas de médicos, de nutricionistas, enfim, que apoiam o vegetarianismo, mas ainda há bastante preconceito na área, principalmente por essa informação ainda bem errônea de que um vegetariano não pode ser saudável, de que um vegetariano, enfim, vai ter deficiência de vitaminas, vai ter deficiência de proteínas. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso e vou mostrar os meus exames de sangue de 5 anos atrás até hoje, todas as minhas consultas, os meus exames de rotina. Principalmente quero abordar o tópico B12 e o tópico colesterol. E se você também é vegetariana, ou é vegana ou tem interesse em se tornar, eu sugiro que acompanhe meu Instagram. Por lá eu posto bastante coisa sobre vegetarianismo, dou várias dicas, faço várias receitas, enfim, acho que vale a pena e tem sempre coisinhas sobre o assunto por lá também. Bom, então por que eu quis abordar principalmente esses dois tópicos, colesterol e vitamina B12? A vitamina B12, acho que todo mundo que tá nesse mundo do vegetarianismo, enfim, já ouviu falar sobre vegetariano, sobre vegano ter deficiência de vitamina B12. Isso porque a principal fonte de vitamina B12, já que a gente não produz, a gente precisa ingerir esse tipo de vitamina, é a carne. Então, como um vegetariano, um vegano vai ter níveis dentro dos parâmetros, uma vez que eles não consomem carne. Então é por isso toda essa polêmica ao redor da vitamina B12, que eu vou comentar um pouquinho com vocês, vou mostrar os meus resultados. E outro tópico também que eu separei, então, foi o colesterol. Por quê, gente? O colesterol a gente consegue produzir de forma endógena, né, dentro do nosso organismo, uma parte, e diferente de muito do que se fala, né, sobre, ai meu Deus, o terror do colesterol alto, o colesterol ele é muito importante para diversas funções do nosso organismo, mas claro que em níveis ideais. E bem diferente da vitamina B12, onde geralmente o vegetariano e o vegano tem deficiência, o colesterol alto, principalmente para quem tem uma dieta vegetariana, geralmente mostra bons resultados. Por quê? Porque a gente só consegue absorver colesterol de forma exógena, né, de fora do nosso organismo, em aves, em peixes, em carnes, em ovos e em alguns óleos, tipo óleo de coco, por exemplo. Então a gente só consegue ter colesterol de forma exógena por essas vias. Então, como se tem muito essa polêmica ao redor do colesterol, dele ser algo ruim, enfim, geralmente as pessoas enxergam o vegetariano como pessoas com colesterol bom, tá? Com colesterol dentro dos parâmetros, enfim. Isso é muito do que se escuta. E o LDL, então, ele é chamado de colesterol ruim e o HDL, então, de colesterol bom. E aí vocês me perguntam, Lari, então, sendo vegetariana há 6 anos, o teu LDL diminuiu muito, né? Já que eu não consumo carnes, só consumo ovos e alguns óleos para ser fonte de colesterol. E teu HDL, que é o colesterol bom, subiu muito, o que é ótimo? Não, respondo que não. Isso porque, gente, essa é a tendência natural das coisas de quem tem uma alimentação vegetariana, uma alimentação vegana, uma alimentação carnívora, porém saudável. Eu já falei algumas vezes aqui no canal, lá no Insta também, quem me acompanha sabe que eu gosto muito de comer pizza, que eu gosto muito de comer hambúrguer, coisas fritas. Enfim, eu não tenho a alimentação mais saudável do mundo e, infelizmente, tô nessa luta mental para desconstruir um pouco tudo isso e conseguir me alimentar um pouco melhor, mas eu não sou exemplo de alimentação perfeita, até porque a minha questão com o vegetarianismo vai muito além disso, sabe? Eu considero muito mais a causa ambiental e a causa animal, e depois vem a questão da minha saúde. Infelizmente eu ainda não tenho essa consciência, tô tentando tomar, mas é complicado. E além disso eu tenho uma tendência a ter níveis mais altos de colesterol LDL. Por quê? Porque eu tenho genético. Já consultei em alguns cardios
preocupada com essa questão e todos chegaram à mesma conclusão de que sim, que é genético, enfim, minha mãe faz uso de medicamento. Eu ainda não preciso, mas eu vou mostrar pra vocês então um pouquinho dessa questão de que sim, por muitos anos ele reduziu, depois aumentou. Então é bem louco, eu vou abrir aqui minha tabelinha, fiz uma tabela no Excel pra ir comentando com vocês e eu vou deixando os takes dos exames. O primeiro exame de sangue que eu achei, eu não encontrei de 2014, mas eu encontrei de 2015 e tô olhando pra baixo porque eu tô vendo no meu computador, tá? O meu LDL era de 141 e em 2016 ele foi pra 124,6. Ótimo! Em 2017 ele foi para 163, em 2018 ele foi para 154 e em 2019 ele estava na faixa de 132. Fica realmente complicado tentar associar o vegetarianismo ao colesterol, porque vocês podem ver, gente, que eu sou vegetariana desde 2014 e eu tive picos aí, né? Não tive uma consistência para dizer que, nossa, desde que eu parei de comer carne, sim, meu LDL baixou. Ele teve picos de melhora, picos de piora, enfim. Já o HDL, como vocês podem ver, ele foi crescendo, foi aumentando gradualmente ano após ano, o que é ótimo e sim, pode ter relação ao vegetarianismo. Então fica um pouco complicado eu poder fazer essa associação exatamente porque eu tenho o fator genético e o fator de uma alimentação que poderia ser muito melhorada. Então a gente não pode se basear somente nisso e querer aderir à dieta vegetariana porque sim, eu vou ficar com menos colesterol, ou que não vou aderir porque ela vai aumentar meu colesterol. É muito relativo de pessoa para pessoa, por isso eu tô vindo aqui compartilhando a minha visão sobre isso e os meus exames, o que eu consigo interpretar de tudo isso. Já a vitamina B12, gente, é uma questão um pouco mais complicada e geralmente sim, a gente precisa suplementar. Eu vou abrir meus índices para mostrar para vocês e dá para ver nitidamente que ela foi caindo de ano para ano. Em 2015, a minha B12 não foi pedida na requisição de exames. Já vou comentar um pouquinho sobre isso. O meu primeiro resultado foi de 2016, onde eu tive de índice de B12 170. Em 2017 eu tinha 176. Em 2018 eu tive 313 e em 2019 eu tive 150. É muito importante sempre avisar o seu médico que você é vegetariana, que você é vegana, enfim, para que ele solicite o exame da B6, da B12, enfim, para poder acompanhar. O que aconteceu aí em 2015? Eu não tinha pedido para a médica que faz esse meu acompanhamento para ela dosar a B12, né? Então eu não tenho os índices para mostrar para vocês. Depois, em toda consulta anual que eu falo, eu quero dosar B12, B6 para ter uma noção de como que tá. E outra coisa, gente, além dos médicos às vezes não se atentarem muito a essa questão, né, ficarem batendo na tecla de que ser vegetariano, ser vegano não é saudável, mas não se atentarem a pedir exames que dê pra ver de forma mais clara, né, que dê pra dosar, enfim, por exemplo, a B12, às vezes os índices laboratoriais também são um pouquinho complicados. Por quê? Eu vou deixar para vocês o parâmetro do laboratório que eu faço de quanto era o ideal, né, de se ter de B12, quanto eu tinha. Então, nos primeiros 2 anos, se eu não me engano, eu estava dentro dos parâmetros, estava tudo certo. Quando deu essa subida para 313, provavelmente eu estava suplementando. Devo ter feito um exame aí intermediário que acusou a B12 um pouquinho mais baixa e eu suplementei. E, gente, existem vários estudos hoje em dia dizendo que os níveis ideais da B12 seriam no mínimo 400. Não tô falando muito sobre unidades para não deixar o vídeo muito técnico, mas vou deixar todas as informações na tela. Sempre se atentem a olhar os exames de vocês se estão nessa unidade que eu tô falando para vocês, senão vão ser outros valores, com certeza. E a deficiência de vitamina B12 é bem perigosa, gente. Tanto é que esse ano ali de 2019 que eu precisei suplementar e eu tava com níveis de 150, eu tava me sentindo bem cansada, bem arrastada, enfim, são vários sintomas, inclusive depressão, né, coisa que eu tenho e trato, então eu com certeza não posso ficar com a minha B12 abaixo dos limiares, porque não é considerado ideal para ninguém, principalmente para uma pessoa com sintomas de depressão. Dá para suplementar de várias formas diferentes. E, gente, não sei, né? Tem inúmeras opiniões sobre isso. Esse vídeo é dedicado realmente ao público vegetariano, ao público vegano, que com certeza vai entender o que eu tô falando. Mas muitas pessoas, então, usam os argumentos, né, de que
Ah, e se precisa suplementar, então é porque não é natural, porque não é pra ser assim. E eu acho que essa é uma opinião muito delicada, nem quero entrar muito nesse mérito, eu acho que é algo muito pessoal. Eu prefiro suplementar do que comer carne. Essa é a minha decisão de vida e tá tudo bem comigo. Pra ser sincera, eu achei até que demorou um pouquinho pra eu chegar nesse 150 de deficiência de vitamina B12. E até existem alguns estudos dizendo que a gente teria um estoque de vitamina B12, então pode ser por isso, enfim. Eu adoro o canal da Vegana Bacana e ela falou em um vídeo bem, assim, de forma maravilhosa sobre isso, que ela prefere suplementar com cápsula, com injeção, enfim, com alguma coisa assim, do que suplementar com carne. E sim, gente, essa é uma escolha muito pessoal, não é por isso que a dieta vegetariana vai ser não saudável, a gente só tem que se atentar a dosar sempre a vitamina B12, a B6, a ficar em cima dos parâmetros também, porque pelos meus exames laboratoriais eu nunca tive deficiência. Assim como uma pessoa que come carne tem deficiência de B12, existem muitos casos. Então acho que a gente precisa ficar de olho na nossa saúde, na nossa dieta e não reduzir o vegetarianismo, o veganismo só a isso. Não é porque eu sou vegetariana que eu vou ser mais saudável do que uma pessoa que come carne. Se eu não tiver uma alimentação adequada, não é porque eu sou vegetariana que eu vou ser menos saudável do que uma pessoa que come carne. Enfim, então são muitos fatores que dependem de muitas coisas e cabe a gente ficar em cima, cabe a gente não criar barreiras, né? Ah, porque eu preciso suplementar, então não é natural. Isso são decisões e são escolhas muito pessoais e que com certeza se você tem vontade de ser vegetariano, não é isso que vai te impedir. Então é isso, pessoal. Espero que não tenha ficado muito polêmico. Espero que vocês tenham entendido a essência do vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, comentem aqui abaixo, que com certeza se eu souber responder, se eu souber ajudar, eu vou ajudar. Muito, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.